Sua Bíblia e nós vamos abrir em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos 19 e 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos 19 e 20. Esse versículo eu aprendi quando era mensageira do rei, viu? Está aqui no meu coração até hoje. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham os tempos de refrigério na presença do Senhor. Nessa versão vai dizer assim: portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. E ele envia o Cristo, que já foi designado para vocês, a saber, Jesus. Amém e amém. Baixe sua cabeça nesse momento, peça ao Senhor que nós possamos compreender a sua palavra e que ela fale bem profundamente nos nossos corações. Pai querido, em nome do teu Filho Jesus, Pai, o nome que é acima de todo nome, nós te suplicamos, Pai, que a tua palavra, Senhor, fale nos nossos corações nessa noite, Senhor. Que nós possamos entender, Senhor, qual é a tua boa, perfeita e agradável vontade para cada um de nós, ó Deus. E que nós tenhamos o nosso coração preenchido com aquilo que nos falta, Senhor. É em Ti que nós buscamos, é de Ti que nós dependemos. Fala-nos, ó Deus, pois nós desejamos ouvir grandemente, continuar ouvindo a Tua voz. É em nome de Jesus que nós pedimos. Amém e amém. E aí, esse versículo lá em Atos, ele vem logo depois que Pedro e João curam, né, um coxo, um paralítico, e eles estavam à porta do templo, provavelmente a porta Formosa, isso que a palavra de Deus diz, a porta chamada Formosa, e aquele homem vivia ali pedindo esmolas, ou ele vivia pedindo esmolas, ou ele decidiu pedir esmolas ali no templo, um local muito propício para se pedir, porque era o local onde as pessoas iam para cultuar e saíam ali cheias da presença de Deus, ou as pessoas às vezes até davam esmolas talvez por um peso de culpa, enfim. O coxo estava ali à porta porque provavelmente era muito rentável para ele estar ali à porta do templo pedindo esmolas, já que o dar as esmolas fazia parte da vida, né, do povo judeu, fazia parte da sua rotina, do seu dia a dia, da sua forma de servir ao Senhor. Então, quando Pedro e João chegam ali à porta Formosa e aquele homem pede uma esmola, é quando Pedro vai dizer: não temos ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, e aí ele cura aquele homem no nome de Jesus. E aí as multidões, né, você pode ler depois todo o capítulo, eu estou só dando uma pincelada para você entender o contexto. E aí as multidões acorrem ali para aquele local, porque aquele homem que elas conheciam, que era coxo, ele estava pulando, saltando de alegria, porque havia sido curado em nome de Jesus. Então, Pedro, né, quando a multidão acorre a ele e o cercam, e até alguns querem adorá-lo pelo fato dele ter feito aquele milagre, é quando ele esclarece que aquilo tudo foi feito em nome de Jesus, pelo poder de Jesus Cristo, não pelo poder em si deles, porque eles não tinham nenhum poder, mas pelo poder do Espírito Santo, pelo mesmo poder que levou aquele Jesus que havia vivido entre eles e que foi morto até, claro, com consentimento de toda aquela multidão. Eles crucificaram o Messias, eles não enxergavam como ele era. O Messias esperado havia chegado no meio do seu povo, o seu povo não o reconhecera e o seu povo então o crucificara. E aí Pedro faz esse discurso belíssimo, né? E os irmãos podem ler depois. E aí ele começa com um tom de muita acusação. Olha, vocês trocaram o príncipe da vida por um bandido. Vocês crucificaram aquele que vocês esperaram tanto. E depois ele começa amenizando, né, o seu discurso. E depois ele vai acabar dizendo que tudo bem não. Que ele entende que foi por causa da ignorância deles que eles crucificaram o Messias esperado, a raiz de Davi, o amado Cordeiro Imaculado, né, como nós cantamos. E então Pedro vai dizer assim: olha, mas
tem um jeito ainda. Sei que vocês carregam essa culpa e essa é uma culpa muito grande. Mas ele diz assim, olha, então agora arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que da presença do Senhor venha o tempo de refrigério, que ele envie o Cristo que já foi designado para vocês, a saber, Jesus. Então, para dizer assim, olha, vocês crucificaram o príncipe da vida, mas vocês ainda têm uma chance, vocês precisam se arrepender e se converter. E aí nós trazemos, é a mesma mensagem que a igreja hoje também traz. Nós só queremos os tempos de refrigério. Nós queremos viver do Senhor e receber do Senhor todas as bênçãos. Nós cantamos e espalhamos o tempo todo que a sua bênção nos acompanhe, que nós teremos bênção da parte do Senhor. E nós estamos vendo que ainda hoje também as pessoas ainda não entenderam quem é Jesus Cristo. Quem é o Messias esperado? Nós vivemos ainda da mesma forma como aqueles que reconhecem, alguns reconhecem o Cristo histórico. Sim, ele viveu entre nós, ele morreu e segundo alguns dizem que ele ressuscitou, outros não, dizem que seu corpo foi roubado. Mas mais de 500 pessoas testemunharam quando Jesus é assunto aos céus e nós sabemos que ele está sentado à direita de Deus, mas nós ainda parece que não compreendemos o seu senhorio e a sua soberania. Muitos ainda estão acorrendo a Jesus por conta daquilo que ele pode dar. As pessoas vão atrás de Jesus porque o Senhor cura, liberta, batiza, transforma. É verdade, Jesus faz tudo isso. Mas ele vai falar aqui, Pedro vai dizer assim, olha, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Nós estamos só buscando o refrigério que o Senhor pode nos dar. Mas nós não vamos encontrar refrigério no Senhor se nós não nos arrependermos dos nossos pecados e se nós não nos convertermos do nosso mau caminho. E se arrepender dos seus pecados é reconhecer quem Jesus é e quem nós somos. Nós precisamos nos arrepender, irmãos, da nossa soberba, do nosso orgulho. Nós precisamos nos arrepender porque nós achamos que nós temos o controle de todas as coisas, que nós podemos fazer da nossa vida o que quiser, como quiser e na hora que quisermos. E isso é pecado, porque pecado não é só aquele que rouba, aquele que mata, aquele que adultera, aquele que furta, mas o pecado em si é a rebeldia contra o Senhor Deus Todo-Poderoso. E sermos rebeldes contra o Senhor significa dizer que nós confiamos nas nossas próprias forças. Muitos confiam no seu dinheiro, muitos confiam na sua carreira promissora, muitos confiam na fama, muitos confiam nos políticos, muitos confiam naquilo que outros ou você mesmo pode fazer. E você deixa de reconhecer que Jesus Cristo é o Messias, que Jesus Cristo é o amado de todas as nações, o esperado, aquele de quem foi profetizado que viria para nos salvar dos nossos pecados, que viria para entregar a sua vida por mim e por você, porque ninguém pode fazer isso por mim e por você. Nós somos pecadores, irmãos. A palavra de Deus é muito clara a dizer que todos somos pecadores, que não há nenhum que não tenha pecado, que nós todos pecamos e estamos separados da glória de Deus. E essa separação aconteceu por conta da nossa própria rebeldia. E muitos de nós hoje continuamos em pecado. Veja que há diferença, continuar em pecado e continuar pecando. Ainda pecamos, infelizmente, ainda estamos diante da presença do pecado. O tempo de refrigério virá, em que o pecado não fará mais parte da nossa realidade. Mas, quando Pedro vai dizendo assim, arrependam-se e convertam-se, olha, reconheçam quem é Jesus, o Filho de Deus. Jesus não era só alguém que viveu no nosso meio, mas Jesus Cristo é aquele que é o próprio Deus, que é o Verbo encarnado. Jesus Cristo é o Deus conosco. Jesus Cristo está sentado agora à direita do Pai e vai voltar para buscar a sua igreja. A mensagem da igreja hoje é essa: arrependam-se, convertam-se, arrependam-se, deixem de cometer os seus pecados. Deixem de achar que vocês são maiores do que Deus, que a vida de vocês pertence a vocês. Deixem de achar, deixem de viver buscando conseguir cada vez mais poder, mais dinheiro, mais status, mais fama, porque na realidade nós não somos nada. Tudo que nós temos, o que nós somos, o que nós fazemos nessa vida são presentes que Deus nos dá para que nós o sirvamos e o glorifiquemos.
O nosso objetivo de vida deve ser glorificar o Deus Todo-Poderoso. A minha vida foi criada para o louvor da glória de Deus. Então, meu querido, se você ganha muito bem, se você canta muito bem, se você prega muito bem, se você tem um emprego muito bom, se você desenvolve uma arte muito bem, isso foi um presente que Deus lhe deu para que você seja a fonte de glorificação ao nome do Senhor. Nós estamos vivendo, irmãos, e nós estamos vendo nesses dias de pandemia, as pessoas estão sempre buscando sobrepujar umas às outras. As pessoas estão sempre buscando seu próprio lucro, seu próprio bem-estar. E isso é pecado. Isso se manifesta, essas atitudes que nós temos são manifestações do nosso estado pecaminoso. São manifestações do pecado de rebeldia que nós temos contra Deus. Então, é pecado sim, matar, roubar, mas isso são manifestações de como está a minha alma, de como está o meu coração, de como está a minha mente. A palavra de Deus lá em Mateus, Jesus no seu sermão, ele descreve o caráter daqueles que são do Senhor, daqueles que o reconhecem como o Senhor da sua vida, daqueles que sabem, que desejam, que o objetivo da minha vida, da sua vida, das nossas vidas é servir ao Senhor, é obedecê-lo. E aí eu quero que você acompanhe comigo, abra lá sua Bíblia em Mateus 5. Nós fizemos vários estudos na nossa escola bíblica dominical e no nosso culto de domingo pela manhã sobre as bem-aventuranças. Então, os crentes do Arraial já conhecem quase que de cor as bem-aventuranças. Quando o Senhor Jesus faz esse sermão e ele vai dizer que bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque grande é a recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. É exatamente isso que Pedro está dizendo. Olha, vocês viram que o Cristo anunciado pelos profetas, o Cristo tão esperado, ele esteve aqui no meio de vocês e vocês o trataram como se não fosse ninguém. E vocês o rejeitaram. Ele está dizendo assim, olha, se arrependam disso, se convertam, mudem a sua forma de viver, coloque-se sob o senhorio de Jesus Cristo, porque ele é o Senhor dos exércitos, ele é o Senhor da glória. A ele todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Está assim escrito e isso vai acontecer e nós cremos nisso. Então, quando ele dizia arrependam-se e convertam-se, olhar, se arrependam de achar que vocês podem alguma coisa. Arrependam-se de tratarem o mestre como se ele fosse o seu servo. Ele tivesse à sua disposição para responder às suas orações, para desenrolar todas as suas coisas que você fez enrolada, para resolver as situações para você. Você é que é servo porque ele é Senhor. Ele é Salvador. Ele está dizendo, arrependam-se e convertam-se dos seus pecados. E então virão tempos de refrigério na presença do Senhor. Irmão, sabe o que é que nos motiva? Sabe o que é que nos capacita a viver neste mundo e ainda pregar esse evangelho e ainda pregar o amor de Deus, o cuidado de Deus, a proteção de Deus para conosco? É essa expectativa que nós temos dos tempos de refrigério. Nós entendemos, nós sabemos que essa vida que nós vivemos aqui é como uma neblina. Ela é dissipada, dá o vento na neblina, ela some. Assim é minha vida e a sua vida aqui nesta terra. A nossa vida não se resume só a isso. Nós somos cidadãos do reino eterno do Pai. E como cidadãos do reino do Pai, nós entendemos que nós não temos que fincar aqui a nossa bandeira, fincar aqui os nossos pés, como se aqui fosse tudo que nos resta. Não, meus queridos, isso aqui é simplesmente o momento em que nós vamos passar até sermos transportados para o reino eterno de Deus. Os tempos de refrigério simbolizam isso, o tempo quando Jesus volta e que a sua igreja estará junto com ele, o tempo em que será enxugado dos nossos olhos toda lágrima, onde a morte não mais existirá, onde não haverá nem pranto, nem luto, nem dor, porque essas coisas vão passar. Arrependam-se e convertam-se, rendam-se ao Senhor Jesus, dobre-se diante do nome que é acima de todo nome.
Reconheça que você é pó e que do pó você vai voltar, mas que o seu espírito é eterno e o seu espírito vai compartilhar com o Espírito de Deus por toda a eternidade ou não. E a palavra de Deus é muito clara e diz: arrependam-se e convertam-se para que venham os tempos de refrigério na presença do Senhor. E Pedro está dizendo assim, olha, ele vai restaurar tudo isso, tudo será restaurado, haverá um novo céu e uma nova terra, e essas coisas passarão. Essa é a nossa expectativa, meus queridos. É por isso que nós vivemos engrandecendo o nome do Senhor, seja no momento bom, seja no momento ruim. É por isso que nós não temos mais alegria em pecar, porque nós fomos libertos da escravidão do pecado. Nós ainda pecamos, mas isso muito nos entristece. A alegria do nosso coração é nos sentirmos na presença do Senhor, em comunhão com Ele. A nossa alegria é estarmos fazendo, termos a consciência de que nós buscamos fazer a sua vontade. A nossa alegria é saber que nós estamos sendo transformados de glória em glória à estatura de varões perfeitos. É isso que o Senhor faz por mim e por você. Arrependam-se e convertam-se dos seus pecados para que vocês possam gozar dos tempos de refrigério na presença do Senhor. Hoje nós já vivemos em refrigério, irmãos, porque nós sabemos que Ele está conosco. A sua palavra diz que quando Ele subiu aos céus, Ele deixou em nós, para habitar em nós o seu Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus é consolador, é conselheiro, é guia. É o Espírito Santo de Deus que me fortalece. É o Espírito Santo de Deus que faz a minha alma cantar de alegria. É o Espírito Santo de Deus que me atrai cada vez mais para o Senhor. É o Espírito Santo de Deus que vai me santificando e mudando a minha vida, a fim de que eu possa ser mansa e humilde, e eu possa chorar o meu pecado e o pecado do outro, e eu possa ser misericordiosa e compassiva. É o Espírito Santo de Deus que vai mudando o meu caráter e vai me fazendo compreender que tudo isso que nós estamos passando vai passar. Vai passar. Para alguns, o grande dia do Senhor, o dia que nós esperamos, vai ser um dia de terror. Mas para nós que já nos arrependemos e nos convertemos dos nossos pecados, será o dia mais esperado. É o dia mais esperado, é o dia de glória, o dia de alegria, quando o Senhor vem buscar a sua igreja. E quando a sua igreja vai estar diante dele, diante do seu altar por toda a eternidade. Então, meus queridos, a mensagem da igreja é: arrependam-se e convertam-se. Arrependam-se dos seus pecados. Arrependam-se de não entronizar o Senhor Jesus no seu coração e na sua alma. Arrependa-se de achar que você é alguma coisa. Arrependa-se de buscar o Senhor por motivos errados. Arrependa-se, converta-se, mude o seu caminho. Mude o Senhor, peça ao Senhor que Ele lhe transforme, como Ele está fazendo com a sua igreja. Nós, sua igreja, seu povo, está sendo transformado de glória em glória até chegarmos aonde nós devemos chegar, a imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o nosso alvo, essa é a nossa busca, essa é a nossa luta, a fim de que nós permaneçamos na sua presença, apesar das nossas falhas, dos nossos erros, da nossa pequenez. O Senhor faz isso porque o Senhor já justificou os nossos pecados. Ele sabe que somos pecadores, mas os nossos pecados já foram justificados. Sabe o que significa dizer? Os nossos pecados foram apagados. Não existe registro deles em canto nenhum, porque o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. Essa é a nossa certeza, essa é a nossa vitória. É por isso que o nosso coração canta de alegria, se rejubila. É por isso que nós lutamos a nossa luta todos os dias, a fim de que nós sendo transformados de glória em glória, façamos diferença nesse mundo. Irmãos queridos, a igreja do Senhor Jesus não pode ser uma igreja egoísta. A igreja do Senhor Jesus não pode ser uma igreja que se preocupa só consigo. A igreja do Senhor Jesus não precisa correr atrás de bênçãos, porque as bênçãos do Senhor já nos cercam. Nós precisamos distribuir essa bênção. Nós precisamos distribuir essa palavra. Nós precisamos proclamar que nós precisamos nos arrepender e nos converter dos nossos pecados, e nós então estaremos vivendo tempos de refrigério. Nós sabemos o que nós precisamos fazer. Nós só precisamos sair das nossas quatro paredes. E agora, das nossas lives, nós precisamos sair do nosso conforto e confortar aquele que precisa de conforto.
e socorrer aquele que precisa de socorro, e amparar aquele que precisa de amparo, e chorar com os que choram, e se alegrar com os que se alegram. Continua sendo muito atual essa mensagem, essa vontade de Deus para a sua igreja. Então, meu querido irmão, meu amado amigo, você que ainda não se arrependeu e se converteu, é hora de se arrepender e se converter e receber de Deus o tempo de refrigério, porque o tempo de refrigério vai acontecer quando o Senhor Jesus voltar, mas quando nós recebemos Jesus em nossos corações, quando nós o entronizamos e nós dizemos Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Senhor, nós somos seus servos, nós passamos a viver tempos de refrigério, porque não há nada melhor do que saber que a minha oração chega ao trono da graça do Senhor. Não há nada melhor do que o Espírito Santo falando nos nossos corações, fazendo sair de nossos lábios uma nova canção. Não há nada melhor do que viver do jeito que nós estamos vivendo agora e ainda poder glorificar o nome do Senhor. E saber que Ele está comigo, e saber que Ele está me acompanhando. E muitas vezes, se eu estiver agora num hospital, num respirador sozinho, sem a presença de ninguém, de nenhum ser humano, o Senhor está comigo e Ele está me fortalecendo. E o Senhor está tratando com cada pessoa que está passando por uma situação difícil nesse momento. Às vezes é um profissional de saúde que vive agora num estresse tão profundo, que vive tão preocupado se ele pode estar contaminando alguém porque ele está ali no meio daquele vírus, que vai preocupado para casa com seus parentes que estão em casa de quarentena, que sai preocupado em não contaminar ninguém, em poder fazer o seu serviço, em salvar vidas. É aquele que está vendo vidas serem perdidas e ele achar que não pode fazer nada. Eu sei, meu querido irmão, imagina a pressão que você pode estar sofrendo nesse momento. Mas o Senhor está com você, Ele lhe sustenta. O Espírito Santo de Deus lhe orienta, o Espírito Santo de Deus lhe guia. E o Senhor Jesus vai fazer você descansar nas suas mãos e nos seus braços. Porque se essa praga chegar à sua tenda, o Senhor vai cuidar de você. O Senhor pode restaurar a sua saúde. Ou o Senhor pode lhe levar para morar com Ele. Seja o que for que esteja nos acontecendo, o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E o Senhor, o Espírito Santo de Deus, vai derramar essa certeza no seu coração. O Espírito Santo de Deus vai tirar do seu coração o medo que lhe paralisa, o medo que lhe faz viver de forma infeliz, de forma oprimida. O Senhor Deus vai lhe libertar de todas essas coisas, porque os tempos de refrigério do Senhor esses tempos é para mim e para você. Esses tempos é para a igreja do Senhor Jesus. E se você ainda não faz parte da igreja do Senhor Jesus, você não precisa fazer nada, você não precisa pagar nenhuma promessa, você não precisa fazer nada. Tudo que eu precisava para chegar à presença do Senhor, para ter os meus pecados cancelados, o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário. Ele derramou o seu sangue. E quando Ele vence a morte por mim e por você. E porque Ele ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. Amém. Aqui não é o fim. A morte, na realidade, é o início da nossa vida eterna. Então, eu quero dizer para você, meu irmão querido, meu amigo, você que está ouvindo essa palavra, permita que o Espírito Santo de Deus habite no seu coração. Arrependa-se. Arrependa-se de não confiar no Senhor Deus Todo-Poderoso. Arrependa-se de não entender que Jesus Cristo é Senhor. Arrependa-se de não ter entregado sua vida a Ele, os seus caminhos a Ele. Arrependa-se de confiar em qualquer outra coisa, de confiar no seu dinheiro, no seu trabalho, na sua saúde, na sua juventude ou na sua experiência. Arrependa-se e entregue o seu caminho ao Senhor e mude de vida. E então receba do Senhor aquilo que mais a sua alma precisa, é a sua presença. É a presença do Espírito Santo de Deus em sua vida. É isso que nos dá forças para viver, nos dá coragem, nos dá ânimo, aumenta a nossa fé e nos faz ainda olhar para o outro com um olhar de amor e de bondade. Então eu quero que você baixe sua cabeça nesse momento e nós vamos orar. Nós vamos pedir ao Senhor, nós vamos pedir ao Senhor que você que ouviu essa palavra, ela possa se revelar a você, de tal maneira que agora as obras que você manifesta são as obras daquele que tem o Espírito Santo de Deus. Que as obras manifestas por você sejam de amor, de bondade, de mansidão, de paz, de alegria. Que as obras que você venha agora desenvolver sejam para o louvor da glória do Senhor. Que aquelas obras que você vivia na carne, distanciado do Senhor,
sem reconhecer o Senhor como Deus, como Senhor da sua vida, que aquelas obras sejam obras mortas e que o Senhor faça nascer aí no seu coração as obras do seu Espírito habitando em nós, o fruto do seu Espírito que habita em nós. Baixa a sua cabeça e ore. Se você está com alguém aí do seu lado, que ainda não conseguiu reconhecer o Senhor Jesus como Senhor da sua vida, que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, ore por ele nesse momento. Onde quer que você esteja, se no seu coração o Senhor colocou o nome de alguém para que você interceda por ele, é hora de interceder por ele. Peça ao Senhor que ele possa ver como você viu a luz de Cristo brilhar na sua vida, que ele possa entender o que significa arrepender-se dos seus pecados, que ele possa entender que estar distante de Deus é rebeldia contra Deus, que ele possa entender que nós precisamos, que nós ainda temos oportunidade de ter a nossa vida, o nosso destino e a nossa história mudada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então bote a mão aí, se ele estiver do seu lado, bote a mão aí na cabeça dele, peça licença, abrace ele, peça licença e ore por ele, interceda realmente. A oração que ele não pode fazer agora, você pode fazer por ele, isso é interceder. Então interceda pelo seu marido, pelo seu filho, pela sua esposa, pelo seu parente, pelo seu amigo, por aquela pessoa que nesse momento aí nasceu no seu coração. Ore agora e diga: Senhor Jesus, faz eu compreender, Pai, que a necessidade que toda a humanidade tem é de ter a Jesus como Senhor das suas vidas. Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra belíssima, Senhor, pela tua palavra que é poderosa, Senhor, para transformar vidas e mudar histórias. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir que o teu Espírito Santo, que é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo, possa estar atuando agora na vida e nos corações das pessoas que estão ouvindo esta palavra, Senhor. Que o teu Espírito Santo, ó Deus, possa convencer os homens, cada homem, cada mulher, cada criança, cada jovem, cada ancião, ó Deus, possa convencer, ó Deus, de que nós somos pecadores, ó Pai, e que sem ti, Senhor, o nosso destino é a morte eterna, Pai. Pai, Senhor, que o teu Espírito Santo, ó Deus, possa falar nesses corações que precisam de vida, Senhor. Que o príncipe da vida agora seja manifesto nesses corações, ó Deus, e almas se arrependam, Senhor, e se entreguem a ti, ó Pai. Ó Pai, que nós possamos um dia, Senhor, na tua presença, gozar dos tempos de refrigério na tua presença, e estarmos reunidos ali e glorificando o teu nome, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Ó Pai, muito obrigada, Senhor, por esse dia. Muito obrigada pelo que tu tens feito no nosso meio. Muito obrigada, Senhor, porque pertencemos a ti, podemos proclamar o teu nome. Nós te agradecemos e nós te suplicamos. E nós te agradecemos pelas vidas que se entregaram a ti agora nessa noite, Pai. Em nome de Jesus é que nós te oramos. Amém e amém. Eu queria convidar Bruno agora.